Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para resolver mais um exercício. Agora nós vamos resolver um exercício sobre termodinâmica para sistemas, certo? Então o enunciado está aqui para vocês, tá? Então eu vou fazer um desenho esquemático aqui para vocês na hora que a gente começar a resolução do exercício. Vou colocar alguns dados também para vocês já se ambientarem com ele, para vocês saberem o que a gente está resolvendo aqui. Como nós sabemos, um sistema, ele difere de um volume de controle. Como nós sabemos, nós já fizemos um exercício sobre volume de controle, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no cartão. Um volume de controle, ele é uma quantidade de massa, né, um espaço de estudo que nós temos, em que nós podemos ter transporte de energia, trabalho, né, e também transporte de massa. Então você pode ter massa entrando e massa saindo, certo? Diferentemente, dentro de um sistema, nós podemos ter a transferência de energia e a aplicação de trabalho dentro desse nosso sistema, mas nós não vamos ter massa entrando ou saindo aqui. E isso vai ajudar muito a gente na resolução desse exercício aqui, certo? Então, vamos partir aqui para a resolução. Então, galera, vamos aqui para a resolução, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos dois reservatórios, tá? Dentro dele nós vamos ter água, tá? O volume desses dois reservatórios, eles são dados aqui, tá? Então, aqui no reservatório em 1, claro, inicialmente essas duas válvulas estão fechadas, vale a gente lembrar isso aqui agora também. Então, o valor do volume do reservatório 1, ele é 0,6 metros cúbicos, assim como está ali no enunciado, e o volume do reservatório 2, do reservatório B, ele é 0,4 metros cúbicos. Inicialmente, nós vamos ter esses dois reservatórios, eles vão estar ligados através de uma tubulação com o reservatório em C. Só que como essa válvula aqui está fechada, então nós não temos nenhuma transferência de água a partir nem de A nem de B aqui para C, certo? E inicialmente, esse pistão que nós temos aqui, ele vai estar completamente aqui embaixo. Então nós não vamos ter nenhum fluido, nem um pouco de água aqui dentro do reservatório C, tá? E algumas propriedades são dadas aqui sobre a quantidade de água que tem aqui dentro de A e aqui sobre a quantidade que tem dentro de B. Então, nós temos 3 kg de água aqui dentro de A, certo? A uma temperatura de 120 graus Celsius. E aqui dentro de B, nós vamos ter uma pressão de 600 kPa a uma temperatura de 200 graus Celsius. Isso vai ser muito importante para a gente também. Nós sabemos o que? Como lá é dito no enunciado, que a partir do momento que nós abrimos essas duas válvulas aqui, o que vai acontecer? A água vai começar a escoar para cá e tentar subir lá para C, para tentar movimentar aquele pistão, e a mesma coisa aqui em A, certo? Só que o que estão falando para a gente aqui no enunciado, que é uma coisa muito importante, que para começar a subir esse pistão, nós vamos ter que ter essa pressão de 800 kPa. Então isso aqui pra gente é muito importante, essa informação, porque o que está acontecendo? A hora que nós abrimos aqui em A e aqui em B, esse fluido, os dois fluidos de A e de B, eles vão começar a tentar encher aqui dentro. Como eles não vão conseguir movimentar, a pressão vai começar a aumentar, certo? E essa pressão ela vai aumentar até 800 kPa, que é quando esse pistão vai começar a se movimentar, certo? Então isso pra gente é muito importante. E nós sabemos que a partir do momento que o sistema ele chega em equilíbrio, ou seja, quando ele chega em um ponto em que a gente já movimentou o pistão e ele parou de se movimentar, então nós vamos ter uma temperatura de 250 graus Celsius, certo? E a partir disso, o que o enunciado do exercício ele pede pra gente? Ele pede o valor dessa troca de calor, que vai acontecer em todo esse processo, desde a movimentação, desde a abertura da válvula até o sistema entrar em equilíbrio. O trabalho que acontece, por quê? Por que vai acontecer trabalho? Porque como esse pistão ele vai se aumentar, então nós vamos ter essa força-peso do pistão aqui que ele vai causar um certo trabalho resistivo, certo? Só que ele vai se expandir. Então, como o sistema está se expandindo, certo? Então ele vai ter uma quantidade de trabalho sendo realizada. E ele pede também o valor do volume final, a partir do momento em que a gente aumentou esse volume aqui. Então nós vamos ter um volume final diferente do volume inicial, certo? Então vamos lá para a resolução. Como nós sabemos aqui, vocês já acompanham os meus exercícios, vocês sabem que eu sou bem organizado e eu gosto de separar em vários passos o nosso exercício para vocês entenderem bem o que vocês têm que calcular primeiro, o que vocês têm que fazer primeiro, para depois nós chegarmos à resolução do exercício. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é nós escolhermos o nosso volume de controle ou o nosso sistema.
certo? E o que vai acontecer aqui? Vamos considerar que o nosso sistema, ele é todo o fluido que tem dentro dele aqui. Então, todo o fluido que pode ter aqui dentro, todo o fluido, a posição que ele tiver, vai ser as fronteiras do nosso sistema. Então, a partir do momento que nós temos o fluido aqui em A, o fluido aqui em B, e eles aqui dentro dessa tubulação, e a partir do momento que ele começar a se encher aqui dentro de C, então nós vamos considerar que todo esse fluido que tem dentro de todo o nosso sistema aqui, ele vai ser dado como sendo o nosso sistema, certo? Então isso aqui é muito importante para a gente ter uma resolução correta, certo? Agora aqui no passo 2, o que nós vamos fazer? No passo 2 vai ser nós definirmos o valor das propriedades iniciais do nosso aqui no nosso sistema, certo? Então, o que nós sabemos aqui inicialmente? Nós sabemos que o valor das propriedades em A, eles são dados como o volume, a massa e a temperatura, certo? Então, se temos o volume e nós temos a massa aqui em A, certo? Então, vamos colocar aqui em A. Nós sabemos que o volume específico, que é uma propriedade da água aqui no caso, ele é dado como o volume total dividido pela massa, certo? Então, se nós pegarmos aqui e dividirmos o 0,6 por 3, nós vamos obter que o volume específico ele é dado em 0,2 metros cúbicos por quilo. Certo? Mas isso aqui não resolve muito pra gente aqui agora, por quê? Porque nós não sabemos se a água que está aqui dentro de A, se ela está como um líquido saturado, líquido comprimido ou vapor superaquecido. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que calcular o valor do título de vapor de A1, certo? Então, como que nós fazemos isso? Nós pegamos o valor desse volume que nós calculamos ali em cima, menos o volume líquido em 1, certo? O volume do líquido, então, para essa temperatura de 120 graus Celsius, que eu vou mostrar para vocês aonde que eu pego, certo? E o volume LV, tá? Que é o volume do vapor menos esse volume específico líquido aqui, pegado lá na tabela para a temperatura de 120 graus Celsius também. Então, como que a gente calculou ali em cima? 0,2. Aqui eu vou colocar para vocês a tabela que nós vamos utilizar para nós pegarmos o valor desse volume específico aqui. Então, aqui na tabela, como nós estamos vendo grifado aqui, o valor do volume específico líquido em 1 e o valor do volume LV, eles são obtidos aqui nesse ponto que eu estou mostrando para vocês. E se a gente vier aqui, já voltando na resolução, nós vemos que os valores aqui eles vão ser 0,00106, 106 aqui, dividido por 0,8908, certo? Então, se nós fizermos essa conta, nós sabemos que o título de vapor ele vai ser 0,22333 e não tem unidade o título de vapor, certo? Então, se esse título de vapor tivesse dado maior do que 1, nós teríamos o vapor superaquecido. Se nós tivéssemos esse título aqui sendo menor do que 0, nós teríamos líquido subresfriado ou líquido comprimido, como vocês quiserem chamar. Então, como nós sabemos que o título está entre 0 e 1, então nós vamos ter líquido mais vapor aqui dentro de A, certo? Então, com o valor desse título, uma propriedade que nós sempre precisamos muito aqui dentro de sistemas é o valor da energia interna de A1 específica, certo? E como que nós vamos calcular o valor dessa energia interna? Nós pegamos o UL1, tá? O U de líquido em 1, mais esse título de vapor que nós calculamos ali em cima, vezes o ULV1. E de onde que nós tiramos o valor desse UL1 e do ULV1? Nós vamos pegar eles lá da tabela para 120 graus Celsius também, porque é a temperatura em que a água se encontra aqui lá em A na situação inicial. E se a gente olhar aqui a tabela de novo, vamos voltar para a mesma tabela, da mesma escala de temperatura de 120 graus Celsius, e nós vamos ver que o UL1, aqui como vocês podem ver, ele é 503,48 kJ por quilo e o LV ele é 2025,76, certo? Então, vamos voltar aqui para a resolução. Então, o 1 a 1, tá? Ele vai ser igual, então, a 503,48 mais o valor do título de vapor que nós calculamos ali em cima, 33, vezes o LV1 que nós pegamos a tabela aqui, que é o 2025,76. Então, o A1 ele vai ser igual, então, a 955,89
kJ por quilo. Certo? Então, aqui no ponto A, no inicial, claro, no A1, nós conseguimos calcular as propriedades interessantes para a gente, que elas são quais? O volume específico e interna, que nós vamos utilizar mais para frente. Agora, vamos aqui no ponto B inicial. Lá no ponto B, o que nós temos? Em B foi dado para a gente o valor da temperatura, que é 200 graus Celsius, e foi dado o valor da pressão B em 1, certo? Que ele é igual, então, a 600 kPa. Como nós sabemos, com duas propriedades, nós conseguimos definir qual é o estado do fluido que está ali dentro, certo? Então, como nós vemos, olhando aqui na tabela de novo, que para essa pressão de 600 kPa, a temperatura de saturação ela é menor do que a temperatura que nós temos ali dentro, então nós sabemos que nós temos um vapor superaquecido. Certo? Então, nós vamos ter que ir ali na tabela de vapor superaquecido para a água e nós vamos ter que pegar os valores lá dela, dos valores do volume específico e os valores da energia interna. Certo? Então, se nós viermos aqui na tabela de novo, certo? Aqui como eu estou mostrando para vocês, nós vamos pegar, claro, utilizando o valor para a tabela de vapor aquecido e nós vamos olhar aqui o valor do VB1 e o valor do UB1. E o que nós achamos aqui? Nós vemos que o VB1 ele vai valer 0,3520 metros cúbicos por quilo e o valor do UB1 ele vai ser 2638,91 kJ por quilo, certo? E agora, com esse VB1, nós conseguimos calcular o quê? Nós sabemos que o VB1 ele é igual ao VB1, né, o volume total ali de dentro, dividido pela massa inicial do B1, que nós não tínhamos. Nós temos aqui lá de cima que o VB1 ele vai valer 0,4 metros cúbicos, certo? Então, que é o valor do volume de todo aquele recipiente. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos que o MB1 ele vai ser igual a 1,1363 quilos. Então, definimos todas as propriedades interessantes para a gente aqui, iniciais do reservatório A e do reservatório B. Então, agora aqui, nós podemos ir para o passo 3. E qual que é o passo 3? O passo 3 nós vamos utilizar a conservação da massa, certo? E o que diz a conservação da massa para a gente? Ela diz que nós vamos ter, então, dois estados. O estado inicial, certo? O estado inicial, o estado 1, em que nós temos os dois fluidos dentro de A e B, e essas duas válvulas aqui elas estão fechadas, então eles não estão entrando aqui dentro, certo? E no estado 2, quando nós já temos todo esse sistema em equilíbrio, tudo aqui já aconteceu o que nós tínhamos que acontecer, e nós vamos ter esse estado 2. Como nós sabemos, dentro de um sistema nós não temos massa nem entrando, nem massa saindo. Então o que acontece? Nós sabemos que a massa no estado 1, ela vai ser igual à massa no estado 2. Então, a massa no estado 1, nós sabemos que é a massa que nós tínhamos dentro do reservatório 1, que nós já temos dado no enunciado, e a massa do reservatório B1, que nós calculamos já aqui em cima, certo? E que vai ser igual à quantidade de massa em 2. Então, essa massa em 2, se nós fizermos essa conta aqui de cima, nós sabemos que vai ser 3 kg mais 1,1363, que vai ser igual a 4,1363. Pô, André, mas para que eu vou precisar dessa massa aqui agora? Calma, vai com calma que você vai chegar, você vai saber por que a gente está usando aqui. Então, pessoal, vamos aqui agora para o passo 4, certo? O passo 4 ele vai necessitar, então, que a gente faça uma pequena análise de tudo que está acontecendo aqui dentro do nosso sistema, certo? Então, vamos lá. Então, vamos desenhar aqui um diagrama que a gente já conhece bastante, que é um diagrama PV, tá? Que é um diagrama P, volume específico, na verdade, tá? Então ele é volume específico. Digamos que nós estamos aqui no estado 1, naquele estado em que a válvula está lá fechada, o fluido está dentro de A e de B, tudo naquele estado inicial. Então digamos que nós temos um valor de volume, que a gente vai chamar de V1, e a gente tem um valor de pressão 1, certo? Só que o que está acontecendo? Como nós já falamos, o fluido ele vai ser, a gente vai abrir as válvulas, o fluido ele vai começar a tentar entrar lá em C, só que nós não temos nenhum deslocamento acontecendo,
certo? Então, como nós não temos nenhuma variação de volume, nós não temos nenhuma variação de massa, a gente pode esperar que o volume específico ele vai se manter constante nesse tempo, certo? Só que como nós já falamos, a pressão ela vai começar a aumentar, certo? Então, o volume ele não vai se alterar e nós vamos chegar aqui em um ponto que nós vamos chamar de um ponto 1A, tá? Não confundir com o estado A1 que nós falamos antes, em que nós vamos ter que atingir aquele valor da pressão P2, certo? A partir do momento que nós atingimos a pressão P2 e nós continuamos tentando jogar mais fluido lá dentro de C, então aí a pressão ela vai continuar nesse valor, certo? A gente fala que ela continua nesse valor e o volume vai começar a aumentar, até que nós chegamos aqui no ponto 2, onde nós temos aqui um novo valor de volume, certo? E nós sabemos que o valor dessa pressão aqui, ela é 800 kPa, que é a pressão em que o pistão ele começa a variar a variar a sua altura, certo? Vai começar a aumentar o volume, certo? Só que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular esse valor de volume específico, caso nós consideremos que todo aquele volume dentro do A e dentro do B, eles vão ser uma mesma quantidade de fluido. E como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos falar que esse volume específico em A1, ele vai ser igual ao quê? Ao volume de A mais o volume de B dividido pela massa total que nós calculamos aqui, certo? Lá aqui na conservação da massa. Então nós vamos pegar que vai ser 0,6 mais 0,4 dividido por 4,1363. Então nós chegamos que o volume específico em 1A, considerando uma mistura total dos dois gases, ela vai ser igual a 0,24176 metros cúbicos por quilo, certo? Então agora nós precisamos definir o valor da temperatura em que nós temos aqui no estado 1A, certo? Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos chegar lá, nós sabemos que o valor da pressão no ponto 2, ela vale 800 kPa, então se nós viermos aqui na tabela termodinâmica para o vapor, para o líquido saturado, para a água saturada, nós vamos ver que o valor do volume em vapor, ele é menor do que o 0,24173 que nós acabamos de calcular aqui agora. Então nós podemos imaginar que como nós temos um fluido mais expandido a uma mesma pressão, então nós vamos ter um vapor superaquecido, certo? Então, para uma mesma pressão, nós temos um valor de volume maior do que o volume do vapor mesmo. Então, o fluido ele se expandiu mais, ou seja, nós temos um vapor superaquecido. Então, nós vamos vir aqui na tabela de vapor superaquecido para a pressão de 800 kPa e nós vamos achar em que temperatura nós vamos ter esse valor de volume específico aqui. Então, se a gente vier aqui na tabela, certo? Nós vamos ver que o valor da temperatura ela vai estar entre a temperatura de 100, né, e entre a temperatura de 200. Então, se nós fizermos uma interpolação linear aqui entre elas, voltando aqui para a resolução, nós vamos ver que esse valor dessa temperatura vai ser 173 graus Celsius, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Nós sabemos que aqui no ponto 1A, nós vamos ter essa temperatura acontecendo e essa temperatura ela é menor do que os 250 graus Celsius que nós sabemos que vai estar dentro dessa que vai estar no final. Então o que está acontecendo? Nós sabemos que vai ter uma transferência de calor acontecendo aqui nessa região entre 1 e 2, certo? Então agora nós temos então que calcular o valor das propriedades nesse estado 2 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos uma temperatura de 250 graus Celsius e nós temos uma pressão de 800 kPa. Então, se nós viermos aqui na tabela novamente, nós vamos ver aqui que como nós temos um vapor superaquecido, nós vamos ter o valor do volume específico em 2. Ele vai ser 0,2931 e nós vamos ter um U2 igual a 27,1547 kJ por quilo, certo? Então definimos o valor das propriedades aqui em 2, nós definimos as propriedades aqui em 1A e também nós temos as propriedades em 1. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o valor do trabalho,
certo? Então, o que que acontece no trabalho? Nós vamos querer saber o trabalho entre 1 e 2. Então, para isso, nós vamos ter que calcular o trabalho entre o 1 e o 1A, certo? Que é essa região aqui, essa transformação. E nós vamos ter que calcular o valor do trabalho entre 1A e 2. Então, vamos calcular o valor do trabalho entre 1A e 2. Como nós sabemos que entre 1 e 1A nós não temos nenhuma variação de volume, então esse trabalho entre 1 e 1A ele vai ser 0. Então só nos resta calcular o valor desse trabalho entre o 1A e o 2. E como nós calculamos isso? Nós sabemos que essa pressão ela é constante entre o 2 e entre o 1A e o 2. E essa pressão ela é a pressão 2, de 800 kPa. Então, como nós fazemos? P2 vezes o volume de 2 menos o volume de 1A. Nós sabemos o valor do volume específico 2 e nós sabemos o valor do volume específico em 1A. Só que nós temos aqui na equação o valor do volume total em 2 e o volume total de 1A. Só que se nós transformarmos em volume específico, nós vemos aqui que para a mesma massa de fluido, claro, o V2 menos o V1A vezes o M2, certo? Então, esse trabalho de 1 até 2 ele vai ser 800 vezes o volume específico de 2, que é 0,29314, menos o volume específico de 1A, que é 0,24176, vezes a massa total, que é 4,1363. Que então, o trabalho entre 1 e 2 ele vai ser dado como 170 kJ. Certo, pessoal? Então agora vamos calcular o valor do calor aplicado entre todo esse sistema aqui. E como que nós fazemos isso? Nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para sistemas. E como nós fazemos isso, nós vamos chegar aqui, que o calor trocado entre 1 e 2 ele vai ser igual à variação da energia interna. Não é energia interna ainda específica, tá, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho. Mas o trabalho entre 1 e 2. Nós sabemos que nós temos uma quantidade de trabalho aplicada aqui, que nós calculamos aqui em cima, e nós temos uma energia interna final e uma energia interna inicial. Então, o Q12, que é o que nós queremos calcular, vai ser igual ao quê? A energia interna final em 2, ela vai ser essa energia interna que nós calculamos aqui, certo? Multiplicado pela massa total. Então, nós vamos ter o M2 vezes o U específico 2, certo? No início, nós vamos ter o quê? O U1. O U1 ele é o quê? A energia interna aqui do A mais energia interna aqui do B, certo? Então, nós vamos ter uma energia interna em A que nós calculamos já, vezes a massa de A, mais a energia interna de B, tá? Específica, claro, que é aquela que nós achamos aqui no passo 2, vezes a massa inicial de B, que nós também calculamos aqui no passo B, tá? No passo 2. Então, vamos lá equacionar tudo isso aqui. Menos, então nós vamos ter a massa de 1A vezes o A1, menos a massa de B1 vezes o UB1, mais o trabalho de 1 até 2, certo? Então, a energia trocada ela vai ser a massa de 2, que é 4,1363, vezes a energia interna final, que é 2.715,46, menos a massa inicial de A1, que é 3, vezes 955,89, que nós já calculamos em cima, menos a massa de B1, que é 1,1363, vezes a energia interna, que é 2.638,91, mais o 170, que nós já calculamos aqui em cima, que é o valor do trabalho. Então, essa energia trocada, ela vai ser, fazendo essa conta, 5.036 kJ. Certo? Então, calculado aqui o valor do calor trocado, vamos calcular aqui, por último, o valor do volume final. Certo? E como nós calculamos o volume final? Nós pegamos a energia interna em 2 e multiplicamos pela massa. Certo? Então, nós vamos pegar aqui 0,2931 vezes a massa final,
que é 4,1363. Então, o volume final vai ser 1,2125 metros cúbicos. Certo, pessoal? Então, esse exercício aqui, ele é interessante porque nós temos uma variação de processos em que nós vamos ter um processo intermediário, certo? Que é todo esse processo de espera até ter essa variação da altura do pistão, certo? Então, tudo isso é muito legal pra gente, certo? Se você gostou, deixa o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.